Bitoli, isso já tem um PL que deve ser votado essa próxima semana agora. Ele só não foi votado na Comissão de Saúde, que já trata desse assunto, né, da não obrigatoriedade. Mas eu quero te dizer, assim, para quem está convivendo esse problema, e uma mensagem até para o próprio Ministério Público de Santa Catarina, eles têm que ter a comprovação científica de que é importante isso. Ah, mas o Ministério disse, mas o Ministério não tem comprovação científica, a gente pode contestar isso, né? Não existe comprovação científica que essa vacina em criança, principalmente criança pequena, bebê, criança até 5 anos, tem algum resultado. Até porque o que aconteceu na pandemia, talvez quem está nos vendo não tenha se dado conta disso, é que por que nunca se fez vacina durante uma pandemia? Né? Todas as pandemias anteriores podiam ter tido vacina. A vacina do H1N1, da gripe suína, que eu tive a oportunidade, eu fui o primeiro gestor público que teve que enfrentar o H1N1, porque ele entrou pelo Rio Grande do Sul. Então, eu aprendi muito em relação a isso, a vírus respiratórios, né? Que a gestão não é do conhecimento técnico, né? Como é que é o vírus, como é que o vírus entra na célula, como é que sai. A gestão é considerar todos os aspectos, né? Onde a pessoa vive, como é que ela conversa com as outras, como ela trabalha, como é que ela come, como é que se produz alimento. Tudo isso tem a ver com a possibilidade de contágio, né? Então, tu tem que aprende muita coisa com isso, né? O que eu quero dizer é que nunca se fez, durante uma pandemia tão rápido, se fez vacinas, porque quando o vírus tem cepas novas, como teve o caso da Covid, a cepa ela faz um ciclo de 13, 14 semanas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ela aumenta o contágio, as pessoas, quando tem muita gente já contaminada, cada pessoa que se contamina forma anticorpos e forma defesa, ela começa a diminuir a população que está vulnerável, que não tem defesa ainda, vai aumentando a defesa, cai a população que não tem defesa. Então vai diminuindo e até terminar. É um ciclo, é uma curva que sobe, desce e termina. Todas as pandemias foram assim, todas. Nessa se resolveu colocar a vacina, se assustou muito a população estava em pânico, né? A vacina começou a partir do ano de 2021, do início do ano de 2021, e o que a gente viu foi que a vacina era para ser 2 doses de Coronavac, não sei se tu te lembra disso, e apareceu e não estava fazendo efeito, as pessoas estavam pegando a doença igual, né? Fazia a dose, porque a vacina é um instrumento para quem não está doente, né? A vacina não é uma coisa para tratar uma doença, ela é para prevenir uma doença, né? A vacina da polio a gente faz para não pegar polio. A vacina da varíola se fez durante muito tempo para não pegar varíola. E a varíola é uma doença extinta hoje, não tem mais varíola no mundo, né? A vacina do tétano se faz para evitar o tétano, né? Não é para tratar o tétano, né? Então a vacina ela é para imunizar a pessoa para não pegar a doença. E o que a gente viu quando começou a vacinação foi que as pessoas se vacinavam e pegavam a doença igual. Aí se fazia uma dose de reforço, se fazia. Até o Dória chegou a dizer que bastava 2 doses da Coronavac, dando uma entrevista para Sherazade, né? Que bastava 2 doses da Coronavac para imunizar, e imunizava 100%, né? E quem dizia o contrário era negacionista, amava a morte, não amava a vida, um discurso horroroso, né? Assim, e logo depois ele teve que anunciar a terceira dose da Coronavac, que não estava adiantando. Depois anunciou, aí tem vacinas aí que estão na sexta dose, né? Eu nunca tinha visto isso. Olha, eu tenho 52 anos de formado em medicina, eu nunca tinha visto uma vacina que não previne a doença, né? Numa escala tão grande. Todo mundo que fez, praticamente 80% pelo menos das pessoas que fizeram, pegaram a doença igual, né? Eu nunca tinha visto, aí ainda tinha que ter certificado de vacina, senão não podia entrar no trabalho, não podia entrar na escola, não funcionou nada disso, todo mundo pegou igual, né? Nunca protegeu o certificado, foi ridículo, nunca protegeu ninguém aquele certificado de vacinação, né? Então o que nós vimos foi que a vacina, porque tu faz uma vacina tu está durante uma cepa, tu faz uma vacina para aquela cepa. Só que aquela cepa em 14 semanas não existe mais. E o tempo que tu leva para fazer a vacina e botar em produção em grande escala e tal é maior que 14 semanas.
Então, quando tu vai fazer a vacina, já não tem mais aquela cepa, já é outra, né? Foi isso que aconteceu ao longo da... E agora na Omicron, né, na cepa Omicron, as variantes todas, cada 15 semanas, cada 12 semanas, 13, muda a cepa. O que está se vacinando as crianças agora é para uma cepa para uma variante que já existiu, deixou de existir há 1 ano, 2 anos atrás. Então não tem efeito. É isso que eu quero ver o Ministério Público provar que isso está errado, isso que eu estou dizendo está errado. O Ministério da Saúde não consegue contradizer isso que eu estou dizendo. Disse, não, mas aí serve para cepas passadas, ajuda nas cepas futuras. É uma conversa. O que estou vendo é uma necessidade quase que de vender vacina e não de prevenir a doença, principalmente em criança que não tem risco. O risco da criança é mínimo. Para cada 1.000 adultos que vieram ter problema, complicações graves, 1.000 idosos que vieram ter complicações graves com a Covid, uma criança podia ter, principalmente crianças que tinham outras doenças. Aí pode-se estudar essa questão das crianças que têm outras. Agora, uma criança sadia que não tem nada, ser obrigada a fazer uma vacina que pode ter algum risco colateral, pode. Todos os medicamentos têm, a vacina também pode. Se a criança não precisa, para que fazer, né? Então, essa discussão tem que ser uma discussão científica. Tem que ser uma discussão vamos envolver o Ministério Público, vamos envolver o Ministério da Saúde, vamos envolver os pesquisadores, vamos envolver... Agora a gente já tem 5 anos para dizer o que funcionou, o que não funcionou nessa pandemia. É um absurdo querer obrigar as crianças a se vacinar do jeito que estão querendo. Eu tenho os dados, eu tenho as comprovações, eu estou disposto a discutir isso e a fornecer, inclusive, dados para quem está discutindo isso na justiça, né? Tem que provar cientificamente. Mas é que tem uma portaria do Ministério, tudo bem, a portaria do Ministério está errada. Nós temos que discutir a portaria do Ministério, né? Mas não ficar obrigando as crianças a não poder ter aula, ameaçar os pais. Eu vi em Santa Catarina, chegaram a ameaçar tirar a criança de casa. Sim. O que é isso? Onde é que nós estamos? Né? Uma coisa que não tem comprovação científica da necessidade. Aliás, é muito importante isso que eu vou dizer, Pitoli. Só tem o Brasil, a Costa Rica e o Equador no mundo obrigando a vacinar crianças. Estados Unidos não obriga, Reino Unido não obriga, França não obriga, Alemanha não obriga, os países nórdicos não obrigam. Só Brasil, Costa Rica e Equador, por um erro dos seus ministérios de saúde. E que aí o Ministério Público diz, não, mas se é uma regra do Ministério da Saúde, tem que fazer. Mas não levar a esse extremo, vamos discutir cientificamente, vamos abrir esse debate, que nós não tivemos oportunidade de fazer durante a pandemia. Cada vez que a gente ia falar alguma coisa, a gente taxava de negacionista, genocida, disso, daquilo. Eu estou falando de ciência. Falavam muito em ciência, mas não faziam ciência. Então, eu estou querendo, me prove, vamos confrontar. As vacinas foram, no meu entendimento, foram ineficazes porque foram feitas depois que a cepa já tinha terminado. Elas só eram disseminadas, as vacinas, depois que já tinha terminado a cepa, então não fazia efeito. Por isso que a Coronavac não adiantou fazer 2 doses, teve que fazer terceira dose. Depois tiraram a Coronavac, ninguém explica por que tiraram a Coronavac, saiu de circulação a Coronavac, saiu a AstraZeneca, que causou muitos danos, muito efeito colateral, matou gente, né? Saiu e ninguém comenta por que tiraram, não tem uma explicação do Ministério para a sociedade brasileira. Por que não explicam o que houve? Por que não explicam por que tiraram essas vacinas de circulação? Só ficou a Pfizer. A Pfizer é um experimento, a Pfizer não é uma vacina no sentido tradicional, né, que é um vírus inativado. A Pfizer é um RNA mensageiro que reproduz um pedaço da proteína da capa do vírus. Se essa proteína sofre uma mutação e forma uma nova cepa, uma nova variante, a vacina não faz efeito nenhum, né? Então é um experimento que se usava para tratamento do câncer e que agora está se usando para vacina. A primeira vez na história da humanidade que se usa RNA mensageiro. Vamos fazer uma avaliação. Eu acho que esses dados que tu deste aí no início das vacinas, que causando danos e causando mortes, e causaram, né? Nós temos que procurar ver qual é o tamanho disso, qual é a extensão disso. Nós temos que ter esse tipo de coisa, o Ministério da Saúde não nos fornece a informação.
Isso tem que ser uma pesquisa individual, as pessoas têm que sair coletando os dados, algumas entidades coletando dados, né? Por que que não vem uma explicação sobre isso? Por que que não vem uma, uma explicação para a população do que aconteceu, por que que tiraram essas vacinas e por que que essas vacinas atuais não estão fazendo efeito, né? A pessoa está pegando igual o vírus, não, mas morreram menos, teve menos internação, não é verdade. Eu tenho os dados do DataSUS de 2021, com 30% da população vacinada, nós já tínhamos 19 mil mortes de pessoas completamente vacinadas. 19 mil mortes, com 30% ainda estava lá, começando a vacinação, já tinha 19 mil mortes de pessoas completamente vacinadas, né? Com 2 doses, pelo menos, né? Então é uma discussão que tem que ser aberta, e não pode o Ministério Público, se ele realmente, eu acredito na boa intenção do Ministério Público, tentar usar uma coisa que não se usa mais no mundo. Isso é uma coisa para chamar a atenção. Nem a Organização Mundial de Saúde está recomendando essa vacina em crianças de 6 meses a 5 anos, né? E por que que não se discute isso? Por que que não se faz um debate? O Ministério está errado, como está errado o Ministério do Equador, como está errado o Ministério da Costa Rica. Eu prefiro acreditar no Ministério do Reino Unido, da França, da Alemanha, dos países nórdicos, da Espanha, de Portugal, de todos os países da Ásia, né? Do que acreditar que só o Brasil é que tem que fazer vacina em criança. O Brasil, Costa Rica, Equador. Vamos combinar, né? Absurdo. Osmar, Eduardo Burgo por aqui tem uma questão para ti. Pois não, Burgo. Doutor Osmar Terra, boa tarde, prazer falar com o senhor. Boa tarde, Borgo. Prazer também é meu. Obrigado. Doutor, existe, pelo que eu levantei à época, óbvio, eu sou advogado, eu não sou técnico, médico, nem cientista, mas pelo que eu levantei, existe a 4ª fase, né, para aplicação, para comercialização de um produto desse, que seria, acho que a fase farmacológica, onde é testado a segurança e a eficácia desse produto. E à época, até pela emergência, eles acabaram distribuindo esse medicamento, essa terapia, né, à população, sem terminar a 4ª fase. E na própria bula do medicamento, eu estou aqui na minha mão, que diz o seguinte: esse produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado a eficácia e a segurança aceitáveis, mesmo que indicado utilizado corretamente, podem ocorrer reações adversas imprevisíveis ou desconhecidas. Quer dizer, se a própria bula já indica que podem ocorrer reações adversas imprevisíveis ou desconhecidas, como que o Ministério Público, que é o defensor ali da população, fiscal da lei, como é que ele vai obrigar a inoculação de um produto que não terminou a 4ª fase, sequer o produtor, ali a empresa, ela garante a eficácia e a segurança desse produto, doutor? Esse aqui é o problema. As empresas estão tentando tirar o corpo fora, né? Elas não. Na verdade, foi isso. Eles fizeram vacinas sem uma longa testagem. Todas as vacinas que existem hoje, fora essas da Covid, né? Todas têm uma longa testagem, né? Todas levaram anos para testar e para serem usadas, porque justamente ela precisa testar bem certinho a dose que faz efeito, ver que efeitos colaterais está produzindo, como é que pode diminuir os efeitos colaterais, ver em que faixa etária. Olha, isso requer muito tempo. Que faixa etária é melhor e qual é que tem mais impacto, né? Então, assim, por exemplo, todo ano tem a tal da vacina para gripe sazonal. Só que a gripe não é uma doença só, não é um vírus só. São muitos vírus que causam influenza, que a gente chama de gripe, né? Então, um ano é um tipo de vírus, outro ano é outro tipo de vírus, né? Se calcula pelos vírus que começaram a circular no mundo no inverno anterior, né? Então, assim, essa vacina, ela ainda pode ter algum efeito, né? Ela pode, mas é uma coisa que vem sendo testada já de muito tempo. Eles não inventaram a vacina naquele dia, né? Ela vem sendo usada há muito tempo. As vacinas todas que a gente conhece para a tríplice viral, a vacina para difteria, né? As vacinas que normalmente a gente usa, né? São vacinas testadas 10 anos, porque em 10 anos tu tem muito menos chance de errar na dosagem, tu vai testando por grupos cada vez maiores.
A fase 1, a fase 2, a fase 3, primeiro com animais, depois com humanos, em grupos pequenos, depois aumentando. São as fases de testagem. Nós não cumprimos a fase de testagem, botaram a população em pânico, se ignorou completamente a imunidade natural, né? Que se tu for ver se essas vacinas não foram eficazes, como eu acredito que não foram, quem acabou com a pandemia foi a imunidade natural. O maior período de contágio não foi nem no começo da pandemia, foi quando surgiu a Ômicron. A Ômicron, as vacinas já tinham 70% da população completamente vacinada e não adiantou nada. O mundo praticamente pegou. Todo mundo que tinha sido vacinado pegou, né? Então, ou quase todo mundo, né? Então, o que houve aí? Porque por causa daquilo que eu estava falando, as variantes foram mudando e se fazia vacina para uma variante que não existia mais, né? Então, aí foram fazendo várias. Tem gente que tomou 6 doses de vacina, e pegou igual, né? E pegou a doença. Então, essas pessoas todas, o que se fez foi, assim, não tivemos tempo para testar essa vacina. Até pode ter tido uma boa intenção, não, a vacina vai resolver, mas não tendo tempo para testar, acontece o que aconteceu, ela não foi eficaz e pode ter muito efeito colateral. Acho que nós devemos exigir da Organização Mundial de Saúde e exigir dos Ministérios da Saúde do mundo, né, uma avaliação do que funcionou, o que não funcionou nessas vacinas. Já tem 5 anos da pandemia, né, e eles não falam disso, eles só falam que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, né? O Ministério da Saúde nunca será um posto de venda de vacina, né? Ele tem que ser um lugar para vender, ele é um lugar onde tem que fazer o melhor tratamento possível, né? Tem que recomendar o melhor tratamento possível para evitar, no caso de uma prevenção, ou para tratar uma doença. Como nós estamos falando de vacina, a vacina não é para tratar a doença, a vacina é para evitar a doença, né? E a doença não foi evitada. Então, quem terminou com a pandemia foi a imunidade natural. Que termina uma pandemia não é isolar as pessoas, que mais dia menos dias elas acabam pegando o vírus, né? A imunidade que se cria na população, que a gente chama de imunidade natural, em grande quantidade, imunidade coletiva ou de rebanho. Eu, quando falava de imunidade de rebanho, parecia que eu estava falando uma barbaridade. E as pessoas nem sabem, as pessoas que me criticavam nem sabiam o que estavam criticando, né? Imunidade de rebanho é um conceito de 1930, quando a maior parte da população tá com imunidade, em geral imunidade natural, no caso de uma pandemia, o vírus não consegue mais contaminar, o vírus não consegue mais entrar numa quantidade, tem cada vez uma quantidade menor de pessoas que o vírus pode ainda infectar. Então ela vai terminando, né? Pegar aquele período ali da Ômicron, que foi um período que tinha 70% da população vacinada e quase todo mundo pegou, né? Tu vai ver que se todo mundo pegou, ou quase todo mundo pegou, o que acabou foi a imunidade natural, não foi a vacina. A vacina não impediu o contágio, né? Quem impediu os novos contágios foi a imunidade natural. E ela foi terminando com a pandemia. É isso que é uma discussão que nós temos que fazer também, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para conversar sobre isso, né? E tu tem razão. Eu acho que com o que está escrito o que fizeram foi o seguinte: em cima do medo, em cima do pânico, fizeram uma vacina que não atende. Quando o vírus começou a fazer novas cepas, não adiantou, né? E uma vacina que pode ter efeitos colaterais. Então, o laboratório quis tirar a sua responsabilidade, explicando todos os riscos que tem, ou possíveis riscos que a gente nem sabe, né? Claro, precisa de anos para saber os riscos, né? Precisa de anos, 4 anos, 5 anos. Essa vacina da dengue, só para ficar na questão da vacina ainda, essa vacina da dengue foi testada há 6 anos e o Ministério não fez. Só 1% da população foi vacinada. E morreram 6 mil pessoas, 6 milhões de pessoas pegaram dengue. A dengue é uma doença que dói, que derruba a pessoa, né? Por muitos dias, às vezes semanas, né? Então, essa era uma vacina para ter sido feita. Pega todos os sorotipos, todas as variáveis da dengue, ela pega e protege. Não foi 1% só da população foi vacinada, já tendo a vacina, né? Testada há 6 anos.